Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Isentãocast, o podcast de Ninguém Fica em Cima do Muro. E o tema desse episódio é sobre a conveniência do genocídio. Bem, é um tema que eu queria falar bastante, porque as pessoas falam tanto, né, em genocídio, genocida, que não sei o quê, muito por conta aí da questão da pandemia que a gente está vivendo, no caso aqui do ano de 2021. Começou 2020, estamos aqui em 2021 e ainda está nessa situação. E claro, o pessoal aí da esquerda, aqui no Brasil, acusa, né, o presidente Jair Bolsonaro de ser um genocida, de estaria aí praticando um genocídio. Muito bem, as pessoas ficavam falando aí de genocídio, repetindo aí esse termo aí feito papagaios, essa é a verdade, sem saber o seu real significado. Que seria o seguinte, né? Aqui o básico dicionário. Aqui. Extermínio deliberado, parcial ou total de uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso. Destruição de populações ou povos. Aí sempre os esquerdistas vão dizer assim: poxa, né? Tá morrendo aí milhares de brasileiros e tá aí acontecendo um extermínio e aí acontecendo um genocídio. E, no caso, assim, foi causado por um vírus, por uma doença, mas tem que sempre responsabilizar alguém. Nesse caso aí, o presidente Bolsonaro. Muito por conta de suas frases e gestos, uma coisa que eu venho falando desde quando começou a pandemia. Eu falo, ó, acusam o presidente de crimes, imputam crimes nele por causa das frases e gestos. Ponto. Não o que o governo federal está fazendo ou não está fazendo. É claro que pode ter aquelas críticas, principalmente ali do pessoal da direita, tá, criticando ali. Muitas dessas críticas estão, né, em razão, perdão, estão ali em convergência com as críticas da oposição. E aí também acabam criticando as frases e gestos, por conseguinte. Então, aí fica essa terceirização da culpa aí de uma doença causada por um vírus que infelizmente está levando milhares de brasileiros. E o mais importante, está levando brasileiros de todas as cores, todas as etnias, de todos os sexos, todas as religiões, de todas as opções sexuais e de todas as classes sociais. Ou seja, aí eu fico me perguntando, onde está esse genocídio que pregam tanto? Se, no caso assim, estão morrendo gente de tudo quanto é jeito, tudo quanto é tipo, perdão, tudo quanto é tipo. Como é que isso é genocídio? Seria genocídio se fosse assim, pessoas. Aí, tipo, tá o significado, fosse determinado grupo, determinada etnia, determinada religião, determinada população. Então, tá querendo colocar assim brasileiros, população brasileira inteira, como se fosse uma coisa só, como se fosse, né, uma só raça, perdão, uma só cor, né? Que a raça só existe a raça humana. Uma só cor, uma só etnia, uma só religião, uma só classe social, um só sexo, uma só opção sexual. Então, não faz o menor sentido. Na prática, ali na realidade. Mas não, tem que aí xingar o presidente de genocida por ódio. É isso.
Porque vai falar assim, então o que justifica o tal genocídio, entre aspas, de Bolsonaro? O que justifica? Aí vai perguntar isso para um esquerdista e vai responder assim, porque Bolsonaro é do mal, é o anticristo. Essa resposta simplória, sabe? Agora pergunta, qual o controle social que o governo federal de Bolsonaro fez? Porque todo genocídio ele precede de um controle social. Agora, qual controle social foi imposto pelo governo federal? Muito pelo contrário. No caso, assim, pelo menos na figura do presidente, ele sempre foi contra essas imposições da máscara, imposições da vacina, da obrigatoriedade, tá? E também essa questão do lockdown. E também se foi a favor da questão, né, da economia não parar. E isso, aí essa coisa da economia não parar, aí pronto, falou, não tá preocupado com os brasileiros. Aí tá preocupado só com a economia, só com os ricos. É isso que a oposição sempre fala, né? Aí, aquela coisa, né? Aquela famosa frase, né? Eu fico em casa, a economia a gente vê depois. Aí, pois bem, aí tá aí vendo consequências econômicas que já estavam sendo previstas, que seria, né, as coisas estariam mais caras, o desemprego ia aumentar, ia ter pessoas passando fome. E aí, claro, aí bota toda a culpa em Bolsonaro. É incompetente, o governo incompetente, né? Aí deixou dessa forma e aí começa a fazer comparações com governos petistas, como falei no episódio sobre a paz petista, que não cabe, né? Porque o contexto era totalmente diferente na época lá nos governos petistas. Mesmo assim, a oposição sempre fica falando dessa forma para denegrir o governo federal. Então aí, como é que fica esse genocídio aí que simplesmente é uma doença causada por um vírus que está levando pessoas de todas as formas, todos os tipos. Então, não tem essa de que. No caso. É claro que às vezes os movimentos ali. Movimentos sociais, né? Movimentos de esquerda. Acabam puxando a brasa para sua sardinha. O vírus mata mais negros. O vírus mata mais gays. O vírus mata mais mulheres. O vírus mata mais índios. Sempre puxando a brasa para sua sardinha, para configurar um genocídio que não há. Essa é a verdade. Por exemplo, comparando com o genocídio de verdade, como foi dos judeus. Judeus tem religião e etnia. Também lá de bósnios, na Guerra dos Balcãs, né, um povo ali, um bósnio, acabou aí sendo morto, uma boa parte. Lá o Holodomor, na Ucrânia, um determinado povo ali, o ucraniano. Enfim, esses são genocídios de verdade. Mas, infelizmente, uma doença que, aí, né, de âmbito mundial, por isso pandemia. Mas não, no caso aqui do Brasil tem que culpar apenas a figura do presidente por puro ódio e principalmente aí a oposição acha que pode assim melhorar, fazer uma gestão melhor. Eu, sinceramente, falando assim da questão de gestão, não há aquela gestão perfeita, porque a doença assim, até hoje assim, é desconhecida. A questão de tudo que envolve, e aí o que fazem, né? Para fazer um controle social ali, que na maioria das vezes é ineficaz, e que quem faz ali são burocratas que diz aí, em nome da ciência vão impor tal coisa. Sei lá, impor lockdown, impor vacina, impor passaporte sanitário, de alguma forma. Mas assim, a questão ali, a doença fica ali em segundo plano.
O primeiro plano seria o controle pelo controle. Mas aí aí não é aquela gestão perfeita, né? Na questão ali sanitária, mas for a questão ali séria. Aí se quiser algo diferente de dogmas, que são. Aí tem acerca aí de toda a questão da pandemia, aí é chamado de negacionista. E também acaba, além de negacionista, chamado de genocida também, né? Que é o tema. E uma coisa curiosa da oposição é que um episódio aqui, acho que é o 19, que eu falei sobre a verdadeira necropolítica, que seria, né, uma política de morte. Que porque assim, no caso assim da oposição, eles estavam falando sobre essa questão que os movimentos africanistas falam muito de operações policiais que acontecem nas comunidades, principalmente aqui do Rio de Janeiro, e acaba aí, quando acaba morrendo assim inocente, né? E se esse inocente for negro ainda, aí fica falando que a polícia mata negros, tá na favela para matar negros. E aí falam que isso é uma política de morte, uma necropolítica. Eu falo que a verdadeira necropolítica é o assassinato de bebês no feto. Perdão. Olha o erro. Assassinato de fetos no ventre das mães. Essa é a verdadeira necropolítica. Né, que alguns chamam de cultura de morte. E os esquerdistas apropriaram-se disso na questão aí da pandemia. É como se eles seguirem aqueles dogmas de controle social, no caso, né, usar máscara, o lockdown, vacina, passaporte, o caramba, eles estão a favor da vida. Enquanto quem for contrário aos dogmas são ali são aqueles os agentes da morte, cultura de morte. Olha que coisa, né? Que inversão de valores, não? Eles é que são os esquerdistas que eu falo, né? Eles é que são aí a favor de assassinarem fetos no ventre das mães, dizem defensores da vida. E é um pessoal que fica falando, isso é um movimento pró vida, não é pró vida nada, é só pró nascimento. Por que não cuida da criança ali, né, no resto da vida? E aí deixa ver no mundo e não quer cuidar. Enfim, é assim que usa esse tipo de argumento. E agora eles falam que não, que nós somos a favor da vida. Vida, use máscara, vacine-se, fique em casa. E todo, né, esses dogmas, né, esses mantras propagandísticos. E aí, quem contestar isso é chamado o chamado de genocida. Como fosse ali pró-morte. É essa situação que nós vivemos, né? Então é isso, as pessoas ficam repetindo aí genocida, genocida, sem saber o significado. E aí não sabe, assim, que estão morrendo, infelizmente estão morrendo pessoas de todas as formas, todos os tipos, todas as cores, todas as religiões, todos os sexos, todas as opções sexuais, todas as classes sociais. Mas não olha para isso. Prefere simplesmente ir lá ficar ali escutando lá os intelectuais de esquerda, os intelectuais contorcionistas da esquerda, e escutar ali a verdade, entre aspas, da imprensa e ficar lá vaquinha de presépio, apenas só balançando a cabeça, concordando com tudo isso. E fora governantes aí que querem impor controle social. E o povo acaba
não reagindo a esse controle. Muito pelo contrário, acaba aceitando e ainda apoiando. Bem, então é isso. Obrigado por ouvirem. Até a próxima.